Oi, gente! Seguindo então a nossa história do design, a gente está quase chegando no primeiro movimento do design decorativo. Mas hoje a gente vai perder um pouco a linearidade e vai voltar, porque a gente tem que sempre pensar que as coisas estão acontecendo em paralelo. Hoje a gente vai falar de um autor que influenciou tanto Owen Jones quanto William Morris, que a gente já estudou aqui. Hoje a gente vai falar de John Ruskin. Bom, o John nasceu em 1819 e ele é filho único de uma família. O pai do John, que também chamava John, ele largou a faculdade de Direito, a carreira no Direito, para se dedicar aos negócios da família, porque o avô do John, que também chamava John, era um péssimo empresário. O pai dele consegue organizar as dívidas e as empresas e consegue dar uma boa condição financeira para a família. O pai do John, ele era muito fascinado por arte e pelos movimentos do romantismo e do classicismo. Então ele influencia o filho a ler, por exemplo, a obra do Shakespeare e do Lord Byron. Já a mãe do John, ela era uma cristã mais fervorosa. Então ela vai obrigar ele a ler a Bíblia do começo ao fim linearmente. E umas 2, 3 vezes isso acontece. Bom, e como eu falei, o pai dele organizou os negócios e ele tinha muitos clientes fora. Então desde jovem, o John acompanhava os seus pais em algumas viagens pela Europa continental. Lembrando aqui que a gente está na Grã-Bretanha ainda. E nessas viagens, o John vai conhecer, por exemplo, a França, a Suíça, os Alpes e principalmente a Itália, mais especificamente Veneza. Veneza vai se tornar a cidade utópica para o John no futuro. Bom, em 1836, o John vai entrar para a Universidade de Oxford. E ele vai ter uma formação meio conturbada, vai se dedicar um pouco às outras coisas, daí vai e volta. E nesse período ele vai escrever o seu romance de fábula, o único que ele tem, e que é até hoje a sua obra traduzida para a maior quantidade de línguas, que chama The King of Golden River. Bom, em 1943, o John vai escrever o primeiro volume de Modern Painters. Essa é a primeira obra crítica de arte dele, que ele vai ficar reconhecido por esse trabalho depois de reflexão sobre o belo. E nessa obra ele vai se debruçar sobre o trabalho do J.M.W. Turner. Nessa obra, ele vai dizer que os pintores retratistas de paisagem emergentes do tradicionalismo eles são melhores do que os grandes mestres. Ele vai dizer isso porque ele acredita que os pintores eles têm que absorver a natureza, entender ela e retratar, e não tentar inventar uma natureza. Ele vai partir então para outra viagem para a Europa continental. Só que agora ele vai com um foco em estudar a arte pré-renascentista e a arte renascentista, e a arquitetura gótica. E essa viagem vai resultar no segundo volume de Modern Painters. Aqui nesse volume, ele vai se debruçar sobre essa arte renascentista, pré-renascentista, e vai associar a beleza ao divino. Para ele aqui, o artista ele tem que captar a beleza e retratar ela de forma simbólica, expressar ela de forma simbólica na sua obra. E esse volume do Modern Painters, ele vai influenciar aquela sociedade pré-rafaelita do William Morris, que a gente falou no vídeo dele. Então as coisas elas estão coexistindo. E na verdade a relação dele com os pré-rafaelitas vai ser muito mais íntima do que só fornecer essa influência teórica. Ele vai ser patrono intelectual mesmo deles, então ele vai escrever críticas defendendo a beleza que eles estavam propondo e criando. Além disso, ele vai ser patrono financeiro também, porque o Ruskin ele tinha uma boa condição social. Então ele vai financiar algumas viagens, algumas obras dos artistas do movimento, e também dos artistas que foram influenciados pelo movimento dos pré-rafaelitas. Em 1856, ele vai finalizar tanto o terceiro quanto o quarto volume de Modern Painters. No terceiro volume, ele ainda está se debruçando sobre a relação do homem com a arte, e ele vai dizer que toda grande expressão artística é também a expressão de um grande homem. Já no quarto volume, ele vai extrapolar isso mais para a organização socioeconômica, e ele vai usar como estudo de caso aqui comunidades camponesas dos Alpes. O John, então, ele vai se debruçar sobre a sociedade capitalista industrial e ele vai tecer algumas críticas. Como, por exemplo, para ele, a especialização do trabalho ela é desumana porque ela separa o trabalhador do produto final. E ele vai olhar também que as novas teorias econômicas elas não estão contemplando a coisa que para ele é a mais importante do tecido social, que é o senso comunitário, ou seja, esses afetos sociais que unem a comunidade. E olha que o John era um reformista, ele nem estava falando aqui de revolução, de quebra da sociedade, nada disso. Que ele estava fazendo algumas críticas, e é claro que essas críticas elas vão ser mal recebidas pelo status quo. Então ele vai ser meio reprovado nessa área na época dele. Bom, mas ele vai seguir elaborando essas teorias socioeconômicas dele,
e vai chegar numa máxima de que toda sociedade ela deve fomentar o belo, deve se tornar uma sociedade bela. E para ele, o belo era um governo forte, um Estado forte, e um senso de cooperação. Isso sendo contra o que estava sendo pregado na época, que é esse senso de competição do capitalismo. Então, para ele, a sociedade ela é composta assim, de elementos desiguais por natureza, mas que estão unidos por esse senso de comunidade para criar uma sociedade bela. A gente fazendo um paralelo com uma obra de arte, é meio óbvio aqui. O que ele está dizendo é que cada elemento é diferente, cada elemento da composição é diferente, mas que eles estão organizados e unidos de um jeito harmônico e não de um jeito que cria tensão visual. Para ele, essa é a alusão da sociedade bela. E ele não era só um teórico. Como ele era um fomentador das artes, ele também vai ser um fomentador dessa nova sociedade. E em 1871, ele vai tentar realizar essa utopia num experimento, digamos, que é a Guilde de St. George. Então, com a Guilde de St. George, ele vai criar basicamente uma sociedade alternativa que está contestando os valores capitalistas e industriais. Ele vai se colocar como líder dessa sociedade, então ele vai ser o governo, vai fazer esse papel. E aí os valores dessa sociedade vão ser valores muito retirados do medieval e do romantismo. Por exemplo, eles vão tentar ter uma vida mais agrícola, assim, uma sociedade um pouco mais agrícola, menos urbana, e vão tentar usar o menos possível de mecanização. E eu acho que uma das coisas mais legais é que o desenvolvimento dessa sociedade ele vai estar sempre sendo pensado para ter uma harmonia com o meio ambiente. Ele vai fomentar também em quem produz produto ali um estudo do belo e a refletir esse belo nos produtos, que é mais ou menos o que um designer faz. Então esses produtos eles vão refletir esses ideais da sociedade mais agrícola e em comum acordo com o meio ambiente, em equilíbrio. Bom, como a gente viu até aqui, o John Ruskin ele foi muito ativo no século XIX, tanto na produção teórica quanto em ações práticas. Ele tanto fomentou a arte como sendo patrono, quanto produziu teoria de crítica artística, crítica econômica, crítica social, e até fez esse experimento dessa sociedade utópica, que existe até hoje. Então, para a gente resumir o trabalho dele, eu achei uma boa síntese do historiador Kenneth Clark, e ele põe o trabalho do John Ruskin em 8 pontos, e a gente vai ver que esses pontos eles vão se ligando, então eu vou passar aqui pelos 8. O primeiro é a arte não é questão de gosto, mas envolve o homem como um todo. Ou seja, tanto na criação quanto na percepção, ela traz questões de sentimentos, conhecimento, intelecto, memória e qualquer outra capacidade humana, todas condensadas num piscar de olhos num único ponto. Para ele, um homem estético é um conceito tão falso quanto um homem econômico. O segundo é que mesmo uma mente muito superior e a imaginação mais poderosa, elas são baseadas, ancoradas em fatos. A imaginação, ela serve para remodelar o que a nossa mente prosaica não entende. Mas essa remodelação, ela é feita a partir de fatos e não de ilusões. É quase um pensamento científico aqui da arte. O terceiro é que os artistas eles devem perceber esses fatos através de sentimentos ou emoções, e não através de um aprendizado técnico. O quarto é que tanto os grandes artistas quanto as grandes escolas de artes estão preocupadas em transmitir verdades vitais. E essas verdades vitais, elas não são só fatos da visão, do que a gente vê do mundo. E elas têm mais a ver com uma conduta, seja uma conduta social ou uma conduta religiosa. O quinto fato, ele vai lançar bases que lá pra frente a gente vai poder entender um pouco no funcionalismo. Mas ele vai dizer que a beleza das formas, ela vem de uma série de leis de crescimentos naturais. Porque lembra que ele está muito preocupado com o retrato de paisagem. E essas formas que resultam dessa lei de crescimento natural, elas vão ter a aparência de um resultado feliz da função. E lá para frente no funcionalismo, a gente vai ter uma síntese disso que é a forma segue a função. E aí no sexto ele vai se debruçar sobre essa função e ele vai dizer que o resultado da realização dessa função vem da cooperação de vários organismos que compõem a obra. E essa obra pode ser tanto uma obra de arte quanto a própria sociedade. E aqui que ele está falando daquele senso de cooperação, que ele vai chamar de lei da ajuda. Na 7 ele vai dizer uma coisa bonita, que a arte ela tem que vir da liberdade. Então, de forma razoável, esse artista ele tem que se sentir livre e tem que se sentir procurado pela sociedade. E que quando isso acontece, quando a sociedade procura esse artista para expressar ideias, que essas ideias elas sejam verdadeiras e importantes. E para terminar, na 8ª, ele vai dizer que a grande arte ela é a expressão das pessoas estarem unidas ao redor de um propósito e de uma fé comum. Ou seja, as pessoas elas aceitam as leis, admiram seus líderes e têm uma visão séria do destino humano. E é isso.
bastante teoria, porque o John Ruskin ele é principalmente um crítico e um teórico da beleza e da sociedade. Mas no próximo vídeo a gente vai ver como que as teorias dele, do Owen Jones, e um pouco da prática e teoria do William Morris vão influenciar o movimento Arts and Crafts britânico. E a gente vai entrar de vez no design decorativo. Então se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, curte e compartilha. Me segue lá no Instagram para ver mais análise e mais discussões sobre design. E a gente se vê em breve com outro vídeo aqui no canal.